Sabe, quando a gente fala sobre estar presente, parece uma coisa extremamente simples, né? Assim, estar presente é estar aqui agora. Mas quando a gente para pra pensar, não é uma coisa tão simples assim. Porque se fosse, o mundo não ia estar tão doente igual ele tá. As pessoas, no geral, se acostumaram a acordar já pensando no que ainda não fizeram, comem pensando no que tem que fazer depois, e deitam e ficam remoendo pensamentos, ou verificando, ou pensando no que deveriam ter feito. O agora, o presente momento, virou basicamente um intervalo entre dois arrependimentos. E a pior parte disso, quando a gente para pra pensar, é que tem pessoas que ainda chamam isso de vida. A gente se acostumou a viver como se o tempo fosse o inimigo. Mas na verdade, o tempo nunca foi o problema. A nossa cabeça é. Epicteto dizia que o que nos perturba não são as coisas, mas a opinião que temos sobre elas. E a ansiedade é exatamente isso. É uma mente que não consegue parar de fabricar futuros que ainda não existem. Parar de imaginar possibilidades que pode ser que nem aconteçam. Prever perigos que, no geral, existem só na nossa cabeça. Para quem já viu, uma boa referência seria aquele momento no Vingadores Ultimato que o Doutor Estranho visita sei lá quantas possibilidades de futuro. A ansiedade é isso, a nossa cabeça o tempo inteiro tentando prever todos os futuros possíveis. Pensa nisso, você tá lavando louça, mas sua cabeça tá nas contas que você tem para pagar. Você tá almoçando e tá pensando que você tem que ir na academia mais tarde. Você tá trabalhando, mas tá pensando no que você vai fazer no final de semana, onde você vai. Você tá no final de semana, você tá passeando, mas tá pensando que o final de semana já tá acabando, que a segunda-feira já tá chegando. A gente nunca tá onde o nosso corpo realmente está. A gente nunca tá nesse momento presente. E por isso que a gente vive cansado. Mesmo quando a gente não faz nada demais, ou teoricamente a gente deveria estar descansando. O agora é o único tempo que realmente existe. Mas a gente vive como se o presente fosse só uma ponte entre o passado e o futuro. E nessa pressa de chegar em algum lugar, a vida passa. E acaba que a gente nem vê. Os estoicos chamavam isso de apatheia, o estado de tranquilidade interior. Não é ser frio, não é essa a ideia. É ser livre desse turbilhão de emoções que tiram a gente do momento presente, que tiram a gente para fora do agora. É olhar para o caos e dizer, bacana, tá acontecendo isso, mas não tem por que isso me dominar. Sabe aquele personagem de anime que parece calmo mesmo quando o mundo tá desabando? Por exemplo, pensa no Itachi Uchiha de Naruto. Enquanto todo mundo corria desesperado, ele olhava com um semblante sereno, quase triste, mas em paz. Porque ele já tinha entendido, de certa maneira, quem domina o momento, domina tudo. O presente é a única arma que a gente tem contra o caos. A ansiedade nada mais é do que uma tentativa descontrolada, quase que desesperada, de tentar prever o imprevisível. É tentar controlar o futuro. É o cérebro tentando controlar o vento. E quanto mais você tenta segurar o vento, mais ele escapa pelos seus dedos. Sêneca escreveu, sofremos mais na imaginação do que na realidade. E se a gente parar pra pensar, é exatamente isso. Para pra pensar aí e tenta lembrar. Quantas vezes você perdeu o sono por alguma coisa que nunca aconteceu? Quantas discussões você já teve na sua cabeça, ensaiando falas ou preparando argumentos para uma conversa que nunca existiu? Ou ficou remoendo conversas e imaginando um momento de resposta que você poderia ter para discussões que já acabaram. A mente ansiosa cria inimigos invisíveis e depois luta com eles até cair exausta. O presente é o antídoto. Ele é o remédio que pode ajudar a gente nessa caos que a ansiedade tenta criar. O problema é que, como a gente já começou o vídeo dizendo, estar presente não é uma coisa tão simples assim. E pior ainda, o presente ele exige uma coisa que o mundo moderno odeia: silêncio. As pessoas não suportam o silêncio porque ele te obriga a encarar você mesmo. E o que a maioria descobre quando se escuta? Um vazio, uma bagunça, talvez até um caos realmente parecido com o da ansiedade, mas não necessariamente prevendo futuros, mas sobre si mesmo. Então, pra gente fugir disso, a gente se enche de ruído. É notificação, vídeo curto, rede social, música, vídeo, podcast, tudo isso. Tudo para não ouvir o próprio eco.
Mas o silêncio é onde mora a consciência, e é nele que o presente realmente acontece. Nietzsche dizia que aquele que tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Mas o ansioso não tem um porquê, ele só tem uma sucessão infinita de comos. Ele meio que corre sem saber para onde, busca sem saber o que, procura sem saber o que ele está procurando. E nessa busca, nessa procura pelo futuro, ele esquece de viver o único instante que ele realmente tem, o agora. Você já percebeu como que um gato vive? Sim, calma, vai fazer sentido. Um gato, ele não tem ansiedade. Ele não faz planos para amanhã, ele não tá preocupado se o dono vai chegar tarde, ele não tá preocupado... Nada, ele não tá preocupado com nada. Ele apenas é, ele é um gato. Ele sente o sol, ele ouve um som, dorme, acorda, come, faz suas necessidades, dorme de novo. É isso, ele vive. O gato, ele não tem pressa. E, de uma certa forma, de uma maneira até curiosa, ele vive em paz. Mas nós, com todo o nosso intelecto, nós seres humanos, somos escravos da nossa própria mente. A gente fica o tempo todo tentando prever, evitar, controlar, saber. E o controle é a ilusão mais destrutiva que existe. Porque quanto mais a gente tenta controlar o mundo, mais o mundo escapa por entre os nossos dedos. O filme O Clube da Luta já dizia que apenas quando perdemos tudo é que estamos livres para fazer qualquer coisa. E na verdade, estar presente é isso, é deixar de lutar contra o que já é. Quando a gente aceita o que o momento traz, seja isso bom ou ruim, ou seja, deixa de lutar contra aquilo que realmente é, a gente para de ser arrastado por ele. A gente passa a surfar no caos, ao invés de se afogar nele. Mas é importante a gente dizer também que é importante ter atenção. Estar presente não é ser passivo, é agir com consciência. Um guerreiro samurai, antes de um duelo, não pensava em vencer ou perder. Ele simplesmente pensava em respirar, em estar ali, em estar presente, em focar na luta. Porque, por causa da cultura, por causa de tudo que eles viviam, ele sabia que a mente no futuro é o primeiro passo para a derrota. O Bushido, um código de honra samurai, ensina que a calma é o maior poder de um guerreiro. E isso não é porque ele ignorava o medo, mas porque ele observa, e com isso ele não se deixa dominar. E aí você deve estar ouvindo tudo isso e pensando o que tudo isso tem a ver com você, que talvez só está tentando dormir sem pensar em tudo ao mesmo tempo. E esse é o ponto. Tudo. Isso tem tudo a ver com você. Porque a raiz da ansiedade está em não aceitar o presente como algo suficiente. A gente quer mais, você quer antes, você quer depois, você quer tudo. Mas o que ninguém conta pra gente é que o depois nunca chega. Porque se você parar pra pensar, o depois, quando ele chegar, ele já virou agora. E quando virar agora, você já não vai estar vivendo ele, você vai estar pensando no próximo, igual você fez com esse. E vai assim, momento após momento, e depois após depois, e agora depois de agora. Uma associação moderna que a gente pode fazer é que a mente humana é como um navegador com 10 abas abertas. Uma é o trabalho, a outra é uma conta, a outra é a família, outra é aquela e se der errado. E você vai folheando abas após abas e no final ainda tem uma devia ter feito isso diferente, e aí uma lembrança de uma conversa antiga. E o problema é que nenhuma dessas abas é o presente, sabe? A gente vive travando, rodando em segundo plano, cheio de processo mental inútil, só com a cabeça tumultuada, e o que também ajuda nesse fato de deitar e não conseguir dormir e ficar pensando em tudo ao mesmo tempo. E, assim, pra gente resumir, o que os filósofos diriam sobre isso? Fecha tudo. Foca na aba que está aberta agora. O imperador romano e filósofo estoico famoso Marco Aurélio escreveu em seu diário: concentre-se no que está ao seu alcance e aceite o que não está. Parece uma coisa muito simples e básica, né? Igual a gente falou, mas é igual a gente tinha dito do estar presente. Parece uma coisa simples, mas é um golpe na boca do estômago da ansiedade. Porque tudo que tira a nossa paz, na verdade, são coisas que estão fora do nosso controle. O que os outros pensam, o que pode dar errado, um futuro que não existe, um problema que você ainda não tem. E, em contrapartida, o presente é o único lugar onde a ação é possível.
Você não pode controlar o futuro, mas você pode controlar a sua respiração agora. Você pode sentir o ar entrando nos seus pulmões, pode perceber o corpo onde ele está. E por incrível que pareça, isso é tudo que o universo te pede: presença. O mestre Oogway, do Kung Fu Panda, dizia que ontem é história, amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva, e é por isso que se chama presente. É uma frase simples de um desenho animado, quase boba, mas essa frase contém toda a essência do estoicismo. O presente é um presente, quem diria? Mas a maioria das pessoas está ocupada demais para desembrulhar. A mente ansiosa quer resolver tudo agora. Ela quer certeza, ela quer controle, quer respostas, mas aí que está o ponto. O agora não é para resolver, é para viver. A vida, ela não acontece no futuro. A vida acontece aqui, enquanto você ouve isso, enquanto você respira, enquanto você sente. Esse é o agora. E ele nunca vai se repetir igual, da mesma forma. Buda dizia: não viva no passado, não sonhe com o futuro. Concentre a mente no momento presente. A ansiedade é exatamente o contrário disso, né? É a prisão mental onde o agora é só um meio para um fim. É só um estado de passagem. E quanto mais você tenta escapar do agora, mais ele te persegue. Você quer um exemplo simples? Vamos lá. Você está ouvindo isso aqui agora. Sua mente talvez não esteja aqui. Talvez você esteja pensando em outras coisas. O que você vai fazer depois? Em algo que você precisa resolver? Alguma coisa que você está adiando? Qual o próximo vídeo que você vai ver? Mas você consegue agora perceber o que está acontecendo? Você não está ouvindo. Você está só esperando acabar para poder fazer outra coisa. E essa é a essência da ansiedade. A gente vive adiando o presente. E esse que é o pulo do gato. A arte de estar presente é aprender a parar de fugir. É olhar para o momento e dizer: tá bom, beleza, isso é o que temos agora, isso é o que a gente tem. Esse é o agora. Pode ser silêncio, pode ser uma dor, pode ser uma alegria, ou simplesmente tédio, pode ser. Mas é real. E o real é o único lugar que a gente pode viver. Então vamos lá. Da próxima vez que a sua mente começar a correr, você tem que lembrar disso. Não é o mundo que está acelerando. É você que esqueceu como desacelerar. Então, senta, respira, sente o chão, sente o ar, sabe? Sente o lugar que você tá e sente o agora. O futuro vai chegar quando ele for agora também. E quando ele chegar, se você já estiver presente, se você conseguir aplicar isso, talvez você consiga perceber que o que você procurava o tempo todo sempre esteve aqui. Estar presente não é estar parado, é estar vivo. Essa é a verdadeira filosofia contra a ansiedade. Então é isso, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado a entender um pouco sobre o que é estar presente, o que é viver o agora. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com algum ansioso que você conhece, que está precisando de alguma ideia, de uma forma de controlar isso um pouco melhor. E se inscreve no canal. Eu sei que eu ainda estou começando, eu ainda tenho bastante coisa para melhorar, eu ainda estou aprendendo, mas vambora. Ainda tem muita coisa pela frente, eu tenho muitas ideias de conteúdo para fazer e eu espero ter você por aqui. Toda segunda e quarta um vídeo novo com alguma ideia, com algum conceito, uma explicação sobre filosofia. Beleza? Valeu, fui!